sou membro do CONJOR, do grupo de pesquisa do qual eu faço parte na UFOP, e também do grupo Mediação, da nossa querida Giane. E eu, gostaria de informar para vocês que essa é a nossa última aula expositiva do curso. A gente está encaminhando para o encerramento. E a partir na próxima aula, na próxima sexta, nós, professores, discutimos e pensamos em abrir esse espaço para que os estudantes possam trazer suas dúvidas, suas questões e, né, encaminharmos as avaliações finais, né, e cada um tentar traçar aí os seus possíveis encaminhamentos para os trabalhos, e a gente vai tentando conectar aí as aulas e as diferentes perspectivas que discutimos aí ao longo da disciplina. Então, eu vou iniciar, né, não sei se isso foi estratégico, mas me parece que foi bastante interessante essa aula, ter ficado nesse lugar, né, como a última aula expositiva, e porque quando a gente pensa na estrutura do livro, eu percebo que existe uma espécie de loop que conecta o capítulo 1, que é o que reflete sobre a coleta de dados, retoma, né, as perspectivas da coleta de dados, as metodologias empregadas, né, os scripts e a própria plataforma do Twitter, em certa medida, que é justamente o ponto de partida, a dimensão computacional que eu vou iniciar a discussão dessa aula. Então, para essa aula, eu mantenho o título do capítulo, assim como está no livro. A discussão se faz em torno das hashtags e dos seus mecanismos de produção dos sentidos, pensando aí nos termos de códigos, conteúdos e tendências no Twitter. Eu vou explorar essa ideia de código, conteúdo e tendência como espaços de interseção, como vocês vão ver adiante. Então, por favor, sintam-se à vontade para interromper, para comentar. Em alguns momentos, eu vou tentar fazer um trabalho mais de remissão a alguns conceitos próprios da ciência da computação, tentando deixar essa transição aí mais suave para aqueles, né, que estão na área de comunicação e que, porventura, não tenham tanta intimidade com os conceitos que a gente vai discutir adiante. Então, eu vou fazer, né, esse passo a passo, investigar essas redes aí com certo cuidado para que a gente possa ir alcançando e desenvolvendo essas ideias aí de um modo que seja tranquilo para todos. Essa que é a minha ideia. Então, né, iniciando essa discussão, o que eu pensei para explorar esse assunto dos tweets, hashtags e das produções de sentido, a ideia essencial é pensar que esses objetos que a gente explora, que a gente explorou e que a gente problematizou ao longo da disciplina, especificamente aqui a ambiência midiática do Twitter, ele em si é uma interseção de dimensões comunicacionais e computacionais. Então, para efeito didático, eu procurei separar isso de algum modo ao longo da aula, mas friso aqui, né, que como espaços de interseção, eles estão sempre integrados. É como se a gente olhasse a mesma coisa em duas perspectivas, né, ou duas dimensões que são distintas. Então, a dimensão computacional que eu vou discutir, ela tá focada nas plataformas, mais especificamente nas APIs dessas plataformas e como que elas podem ser pensadas como campos sígnicos de produção de sentidos diversos. Por outro lado, existe também uma dimensão comunicacional desse objeto, que se reflete e se traduz no seu design de interação e também no design de conteúdo. E retomo, né, essa ideia de interseção pela perspectiva da semiose, pensando esse operador teórico conceitual para entender e compreender os mecanismos e as produções de sentidos em rede, que são sempre híbridas, né, ao meu ver, e a gente expande, então, essa ideia, né, mais especificamente, né, modelando essa ideia aí pelo operador teórico da semiose, pelas perspectivas intra- e extrasistêmicas de produção desse sentido, que se desdobram também em perspectivas inter- e transmediáticas desses fenômenos. Então, será mais ou menos, né, essa, em termos benjaminianos, essa é a constelação que a gente vai eu estou buscando, né, observar essas estrelas e pensar nessas linhas imaginárias, no que ela configura como conjuntos. E, em termos laturianos, seria
um movimento de seguir essas redes. Lembrando sempre, né, que se trata de uma rede pela sua dimensão fractal. Quanto mais a gente observa, mais a gente vê as redes das redes também. Então, eu acho que isso vai ficar bem evidente nessa primeira parte, quando a gente vai discutir essa noção de plataforma. Eu retomo aqui, né, vou tentar ser mais breve nesse aspecto, porque não é o foco, mas eu acho importante que a gente tenha essa visada do Powell, né, da Van Dijk, do Niebuhr, desses outros autores. Logo nesse artigo que eu sugeri como bibliografia da disciplina, né, que tem nome de plataformização nessa tradução, ele ele passa em revisão dessa noção de plataforma e como que ela veio ganhando diferentes sentidos na medida que ela foi sendo envolvida por diferentes áreas do conhecimento, né, um movimento inter e transdisciplinar de pensar e problematizar essa plataforma. Então, das primeiras vezes, né, que esse termo surgiu, ele tinha a ver com o mercado de jogos, né, o mercado de games. E, desde o início, ele apontava para essa estrutura como um mercado de dois lados. Então, confirmando aí esse pioneirismo dos games, não só nesse lado do mercado, mas no campo comunicacional também, essa ideia desse mercado de dois lados, ela implica né, uma visada que observa esses dois lados. Então, de um lado, os compradores e os usuários finais, como eles denominam, que seriam esses jogadores, e, de outro lado, os vendedores e os editores de jogos. Então, essa perspectiva já demonstrava que esse mercado atendia tanto a uma parte do seu consumo, né, a parte final, a ponta final do seu consumo, como também aquela instância de produção que viabilizava esse consumo. Então, esse caráter de mediação, de instância mediadora da plataforma, ele vem desde o seu início, desde o início dos anos 2000. Posteriormente, a partir de Jenkins e outros autores, esse conceito de plataforma foi sendo apropriado pelas ciências da informação e da comunicação e vinculado especialmente a essa economia de inclusão do usuário como um actante, né, importante e relevante nesse jogo comunicacional a partir da perspectiva de convergência. E essa ideia tá envolvida também nessa ideia de internet como plataforma, que, mais uma vez, se desdobra nessa visada de dois lados, integrando usuários e empresas, que é o que tem a ver com o conceito, né, o famigerado conceito de Web 2.0, que, né, sofreu muitas críticas e que hoje a gente percebe que ele dizia muito menos da mudança tecnológica em si, mas era um termo também bastante publicitário, né, voltado a uma função mercadológica que buscava, né, integrar e envolver e, ao mesmo tempo, também atrair os usuários para isso, né, para que esse jogo comunicacional se estendesse desse modo. Então, todas essas discussões, né, elas se voltam por um processo de, vamos dizer, de horizontalização da comunicação, buscando aí uma visada para diferenciar daquela ideia de comunicação de massa, né, e buscando traçar também especificidades daquilo que diz respeito à comunicação digital. E, ao longo desse processo, dessa apropriação do conceito por diferentes áreas de conhecimento, né, dos estudos relativos à administração, negócios, economia, comunicação, ciência da informação, da computação, a gente chega hoje mais ou menos no entendimento que a gente tem a respeito, né, do que a gente chama de plataformas de redes sociais, que veio junto aí com a Langlois e outros autores, mas que expressa a convergência de diferentes sistemas, protocolos e redes, e marca também o fim de uma suposta neutralidade das redes sociais. Então, o termo é importante também nesse sentido. Então, se antes, né, existia essa ideia de que a rede social dispunha de um lugar neutro, né, só ambientando ou permitindo a circulação dessas informações, a partir de hoje, né, no contexto, principalmente hoje de Facebook, das falas do Zuckerberg na corte americana, tudo isso demonstra claramente como que a gente fala de plataforma como business, né, essa neutralidade, pensar isso como um lugar neutro, como um lugar intermediário, né, no dicionário laturiano, se tornou uma perspectiva bastante ingênua, porque a gente vai entender essas plataformas, né, como um todo robusto, que agrega diferentes actantes, humanos e não humanos, em contextos de dataficação
altamente variados e que são, né, por todos os lados, a gente vê as implicações disso como um modelo de negócio. Do mesmo modo assim, que a gente vem pensando nessa ideia de dois lados, como foi tão celebrado, né, na perspectiva da Web 2.0, existe na instância computacional dessa ideia de plataforma, essa visada também de dois lados, que inclui a apropriação social dos usuários, por um lado, e dos complementadores, de outro. Então, é importante destacar que essa estrutura da plataforma, tal qual como ela é pensada e foi evoluindo aí, né? Coloquei essa retrospectiva para que a gente pudesse pensar nesses termos, ela inclui essas três instâncias como bastante relevantes para que a gente possa caracterizá-las e compreendê-las. A primeira delas é o mercado, né? A gente está falando de business, que são infraestruturas computacionais com perspectiva de serem sempre reprogramáveis, porque elas, né, são compostas de modularidade. Então, de um lado, né, existe a possibilidade de que essa estrutura da plataforma possa sempre ser ampliada, na medida que ela vai sendo integrada, né, por outras empresas, outras plataformas, né, outras redes variadas, porque ela viabiliza esse fluxo de comunicação de dados para terceiros e, ao mesmo tempo, ela também inclui os usuários nesse processo. Então, né, organizada desse modo, ela tende a crescer sempre para esses dois lados, né, ou em diferentes redes que acabam por se retroalimentar. Né? De um lado, os usuários participam desse processo, gerando dados nas mais diversas perspectivas de dataficação, como eu disse, nos contextos de Big Data, e, ao mesmo tempo, também as plataformas crescem em termos de suas, né, estruturas, que é o que vai engendrar outros mecanismos e aspectos do que a gente hoje conhece como Big Data. E um outro processo também que se mostra bastante relevante é um desdobramento possível dessa noção de plataforma para uma noção de plataformização. Ela arranja nesse processo também aí a ideia de coisa e a ideia de processo, que a gente percebe hoje como essa, né, essa espécie de extensão dessa lógica que é também comunicacional, da plataformização, nas mais variadas esferas das nossas vidas, né, cotidianas. É também um aspecto bastante relevante e importante para ser pensado e cuidado na contemporaneidade. Aqui eu trouxe o exemplo, né, só uma imagem para que a gente possa entender essa estrutura e esse mecanismo de olhar para esses dois lados, né? Essa ideia do mercado em dois lados ou em duas perspectivas. Aqui a gente vê no exemplo as Big Five, né, as maiores plataformas e as mais ricas do mundo, que são as infraestruturais, o Facebook, agora Meta, né, a Amazon, Apple, Google e a Microsoft, e as setoriais, que são essas, né, que são essas instâncias complementares que vão orbitando nesses entornos. Elas expandem essa infraestrutura e, na medida que elas vão se envolvendo também nesses serviços, elas acabam por deixar mais robusta, né, incorporar mais informação, mais dados, mais circulação para as Big Five, ao mesmo tempo também que usam parte desses serviços que são para elas disponibilizados, né? Então, isso reflete essa instância, essa discussão que eu iniciei pelo modo de pensar como que a infraestrutura da plataforma opera como, né, como uma estrutura reprogramável, justamente para dar espaço a juntamentos, né, esses mecanismos de aglutinação dos dados, que é o que sustenta o contexto de Big Data que a gente, né, se inclui. Aqui eu trouxe, né, mais um desdobramento, que já está, né, embora sejam os estudos referentes dos mesmos autores, da Van Dijk, Powell e o Wall, eles passam a organizar essa ideia da plataforma pensando em termos aí anatômicos. Então, essa estrutura seria a anatomia da plataforma, como eles colocam. Então, centralizando aí nesse esqueminha, a gente tem a plataforma em si, que é sempre, né, uma propriedade ou um domínio, ou seja, ela é uma empresa, uma instituição regida por um modelo de negócio, que é altamente específico. Tem também a baliza de um contrato de usuário. A gente brinca que muitas vezes ninguém lê, mas é justamente o que permite, né, essa criação
essa potencialização de criação e de dados nesse nosso contexto. E aqui nessa parte aqui do lado direito, se inclui os processos de produção e criação dos conteúdos e circulação informacional, né, na ideia de que dados são sempre produzidos, circulados, mediante ações variadas dos algoritmos e dos usuários, a partir das interfaces. Então, essa ideia da anatomia da plataforma ela é bastante interessante, para que a gente possa conseguir aí, seguir desemaranhando essas redes, tentando perceber essas conexões que são diversas, né, e sempre lembrando que tudo isso funciona como um espaço de interseção. Uma relação dessa, ou uma entidade dessa que faz parte da anatomia, ela sempre pode ser definida em razão ou em relação com a outra. Elas nunca podem ser pensadas separadamente. Então, faz parte dessa anatomia, faz parte desse contexto, dessa organização, que essas instâncias estejam sempre misturadas, né? Elas são sempre híbridas, e a gente define uma sempre em relação à outra, como eu vou discutir, né, adiante. Então, o primeiro ponto, né, como eu tinha anunciado, eu acho importante a gente partir dessa dimensão computacional das plataformas. Destaquei aqui, entre parênteses, o comunicacional, pela razão da interseção, que eu venho reivindicando, mas também, principalmente, porque a gente está falando de uma comunicação, de um espaço ou de um objeto comunicacional, mesmo quando ele é caracteristicamente computacional. Então, a dimensão das plataformas, né, no seu modo mais visível da dimensão como hiperestrutura computacional, a gente consegue perceber pelas suas APIs. E a gente traduzindo tem aí essa tradução de interface de programação de aplicativos, e que, a grosso modo, a gente pode entender que é uma instância ou um lugar de mediação que permite que diferentes sistemas se comuniquem. E para que isso aconteça, como em qualquer outro processo de comunicação, é importante que exista, né, o domínio de uma linguagem comum, de um código comum que viabilize também como existe um contrato que rege a comunicação entre essas partes. Então, essa definição ela é bastante simplória, mas ela é bastante também didática, porque eu acho interessante a gente fazer essa remissão, mais uma vez, àquela ideia de Web 2.0, que parecia também bastante vinculada às redes P2P, ou P2P em português, né, e aportuguesamentos, que mostra como que a comunicação entre as aplicações inclui, né, um modo de ser e de se comunicar entre cliente e servidor, no qual esses dois papéis lógicos podem ser sempre alterados, né? Então, os diferentes computadores, as diferentes estruturas, eles se comportam, ora, como clientes, solicitando, né, as requisições de informação, e também como servidores, quando eles respondem a essa solicitação, encaminhando essas respostas. Então, do mesmo modo que essa plataforma, essa dimensão computacional, permite essa interoperabilidade entre aplicações, ela também inclui, aí, no caso, essa instância humana do usuário, que foi aclamada no conceito aí de Web 2.0 também, e permite que esses diferentes actantes, né, com naturezas distintas, humanos e não humanos, mais uma vez aí em termos laturianos, se comuniquem, uma vez que esses papéis lógicos da comunicação não são previamente definidos, né? Eles vão sendo reformulados ou recolocados, reposicionados, na medida que o processo de comunicação se desdobra e evolui. Então, achei essa imagem bastante didática e lembro que essa semelhança com as redes P2P não é mera coincidência, né? É um modo da gente perceber, por analogias, como que, de um lado, os estudos da comunicação e, de outro, os estudos da computação guardam esse tipo de semelhança ou esse tipo de lógica horizontal da comunicação que foi sendo distanciado de uma lógica vertical, que, no caso da comunicação, a gente considera como massiva ou transmissiva, que seria a lógica do broadcasting, né? E a proposta é essa: vamos seguir essas redes, né, essas dimensões computacionais e comunicacionais, ou olhar essas constelações nos termos benjaminianos, mas trazendo também
termos técnicos que, às vezes, podem impactar um pouco, né, eu acho, no entendimento, né, no modo assim, de compreender isso, principalmente em função dos vários acrônimos. Então, eu quero ter o cuidado assim, de que essa construção seja suave, para que, né, possamos ter um entendimento mais robusto, né, como a plataforma disso que a gente vai discutir aqui. Então, comecei aqui pelas beiradas, né? Se a gente está discutindo a plataforma, antes da plataforma, a gente pensa nos termos da web. E eu estou chamando aí de semiótica das APIs, porque a gente vai falar de redes diferentes, de protocolos diferentes. Então, por isso que eu estou com esse cuidado para trazer essas questões também, né? Para familiarizar com esses temas e integrar essa perspectiva da comunicação nesses lugares ou nesse tipo de abordagem. Então, a gente sabe, né, a gente ouve popularmente todos esses protocolos, TCP, IP e HTTP, que são os principais plataformas, os principais protocolos que permitem a comunicação na web. Então, o IP, a gente sabe, né, é a parte que obtém o endereço para qual os dados são enviados, né, um endereço único de cada computador. O TCP, no caso, ele entrega esses dados quando solicitados por esse IP, quando ele é encontrado, e o HTTP, que eu acho que é o mais famoso, ele configura essa base para troca de dados nesse formato cliente-servidor que eu apresentei, né, no slide anterior. E essas requisições, né, o start desse processo de comunicação, ele é iniciado pelo destinatário, que geralmente é um navegador, que solicita essa informação. Então, esses protocolos vão sendo desdobrados, né, integrados de formas diversas e permitem, então, a comunicação no que a gente entende aí como a web de hoje. Ainda na semiótica das APIs, né, não apenas a comunicação, o modo de se comunicar na web, a gente tem que refletir também sobre os protocolos de comunicação entre as aplicações computacionais aqui que eu me refiro. E essa necessidade também de criar um mecanismo que permita essa interoperabilidade entre aplicações, né? Ou seja, a comunicação entre aplicações e também entre aplicações e os usuários. Então, cada API, como a gente sabe, a maior parte delas são regidas, né, por uma documentação e especificações que são variadas. E existem, né, dicionários, como a gente vai ver, a documentação própria das APIs, modelos de objeto e outros vários elementos que vão organizar e determinar esse campo sígnico de como que as informações são organizadas nessa instância, que é a API. E essas APIs, geralmente, né, elas são categorizadas por dois protocolos, né? Existem outros, mas esses são os mais comuns. Então, o primeiro seria o SOAP, que é o Simple Object Access Protocol, ou o REST, né, que é o Representational State Transfer, que é o que a gente vai focar mais e é o que tem a ver com o Twitter, que é a plataforma que a gente investigou e buscou compreender aí ao longo da nossa pesquisa e da redação do livro. Então, o REST, ele se baseia em URLs, né? As URLs, né, todos sabem, mas eu fiz questão de deixar isso assim bem claro aqui. Ele é uma forma padronizada de representar os documentos na internet. Então, cada documento tem um endereço único, através do qual ele pode ser encontrado, que é a URL. E o REST, ele se relaciona a um formato de notação de objeto, que é o que a gente conhece popularmente como JSON. De falar isso, que é um modelo de notação vinculado a uma linguagem computacional que chama JavaScript, né? Então, partindo aí dessa rede, seguindo essa meada dessa rede, caminhando ao rés do chão, né? Que essa que é a proposta de pensar a semiótica das APIs, esse modelo de notação do objeto, ele está vinculado a um tipo de documento que em si mesmo é uma representação de um modelo de objeto. A gente vai abrir um parênteses agora para pensar nas linguagens, mas ele se refere a um modo de criar um campo sígnico de representação dos dados desses objetos que compõem essa estrutura e o conteúdo desse documento web. Então, aqui que eu abro esse parênteses, né? A gente está falando de um modelo de objeto. Essa ideia de modelo de objeto,
ela advém de um paradigma da computação que chama programação orientada a objetos. E esse modo, né, de pensar a programação pelos seus paradigmas, ele revela parte dessas linguagens, como a gente sabe, mas também se desdobra, né, em outras instâncias de comunicação, como eu vou sistematizar mais adiante, que vão conformando aí essas redes sígnicas que vão gerando essas materialidades que a gente pode pensar em termos de formatos de arquivo, notações de objetos e também de linguagens computacionais. Então, toda essa rede, à medida que eu vou desdobrando, eu vou fazer esse trabalho de remissão para que isso também fique claro e que os termos alien não comprometam, né, o esclarecimento ou a clareza dessas ideias. Eu trouxe aqui a título de exemplo, para vocês pensarem, o modo, né, de representação vinculado à linguagem computacional, o JSON, no caso, foi o formato do documento, né, da coleta, da anotação de objeto da nossa coleta de dados. Faço outro parênteses aqui, que não necessariamente a gente tem que extrair os dados da API, a gente pode pensar em scripts, em várias linguagens, no caso Python, que foi a coleta de dados que foi feita, mas a gente percebe aqui que existe uma certa economia nessa anotação e nesse formato, quando a gente compara aí com o XML, por exemplo. E vai ser mais econômica ainda quando a gente pensa aí essa última linguagem. Mas no formato JSON, essa seria a representação de um endereço. Esses seriam os elementos que constroem e organizam esse campo sígnico para que ele possa fazer sentido como documento e também para a linguagem computacional que vai ler, né, que vai traduzir esse documento e entender o modo como esses dados se organizam nas estruturas e também nos seus fluxos. Então, com esse movimento, né, de pensar notações de objeto, pensar em formatos, pensar em documentos e pensar em linguagens de programação, eu estou buscando investir nas possíveis traduções que vão sendo feitas quando a gente passa de um para o outro e também na materialidade da comunicação. O modo de transformação de uma coisa em outra vai sempre incorporando outra coisa, assim como a infra das plataformas. Então, novos sentidos vão sendo organizados, adicionados e colocados aí nesse registro, que vai conformando esse grande campo aqui da computação. Aí aqui eu abro esse parênteses, porque vai ser importante também que ele vai ser um grande espaço de interseção. Então, retomo aqui a ideia da programação orientada a objetos, porque a gente vai observar o tweet e as hashtags como modelos de objeto nessa API. Então, não quer dizer apenas que essa linguagem, né, no caso a Java, seja uma linguagem voltada exclusivamente à orientação de objetos. Quase todas as linguagens que a gente, né, interage hoje, elas são multiparadigmas, elas envolvem diferentes paradigmas, mas é importante aqui adentrar nesse escopo da computação para que o modo de entender a representação sígnica seja mais fácil, né? Então, existem, né, vários outros, inclusive tem autores que falam que as linguagens de script né, constituem um outro paradigma da computação e do design de software, mas eu destaquei esses dois aqui porque me parecem os mais relevantes para a gente conseguir pensar os elementos que eu acho que são importantes para serem decifrados aqui nessa rede. Então, o primeiro deles é o paradigma de programação baseado nesse conceito de objetos, como eu disse, programação orientada a objetos, e ela contém dados na forma de atributos. Então, quando a gente for ver a API, os modelos de objeto na API são representados como atributos, e os códigos, por sua vez, eles envolvem os procedimentos. Então, um paradigma se volta ao código e o outro se volta aos atributos, né? Então, esses programas podem ser construídos de diferentes modos, né? O olhar, né, que prevalece ou que é primordial, considerado como primordial na estrutura do design de interação, ele vai acabar por configurar também a linguagem computacional que emerge dele. E a gente sabe que as linguagens têm sintaxes e semânticas que são também altamente específicas. E destaquei aqui a ideia também da programação estruturada, né, que foi criada aí por um precursor, né, da computação, o Nicholas Wirth,
e ele considera que algoritmos somados às suas estruturas de dados resultam em programas. Então, essa ideia de pensar o programa como uma associação de algoritmos e de estruturas de dados já nos coloca num outro problema de interseção, que é justamente isso. Não é possível definir algoritmo sem pensar em dado e vice-versa. Então, é mais um espaço de interseção importante e relevante para entender não apenas o código, mas também o algoritmo. Então, em resumo, botei essa frase aí no final: esses programas podem ser construídos em torno do código, quando eles vão olhar para uma perspectiva, né, de codificação e de tradução para uma linguagem computacional em torno dos dados. Seria um agenciamento de fluxos algorítmico, e os dados se referem, por sua vez, aos resultados desse processo. Então, são duas instâncias combinadas e recombinadas, que se afetam mutuamente, reciprocamente, e não podemos definir uma sem a existência da outra. Elas estão sempre em inter-relação, né? Não existe uma maneira de compreender isso efetivamente sem pensar nessa perspectiva da interseção ou da inter-relação que essas entidades colocam. E aí eu coloco um outro problema que eu gosto muito de falar, falo sempre nas minhas aulas, que é essa ideia de que não existem dados brutos, né? Embora a gente fale popularmente isso, principalmente em termos de raspagem de dados, não existem dados brutos, né? Existem vários vieses que vão se erigindo, se construindo aí em torno disso, sociais, culturais. A gente tem vários estudos disso quando pensamos, né, em racismo dos algoritmos, misoginia, né, e vários outros aspectos. A gente percebe esse viés, essa forma de incisão da cultura, né, da política, das ideologias, nas suas mais diversas acepções, mas a ideia de que dados, né, não são nunca brutos é porque eles podem ser pensados e representados em termos da sua estrutura, em termos dos fluxos que eles agenciam também, ou são agenciados pelos algoritmos, e também pelos próprios metadados, que estão sempre a eles coligados, né? Seria uma espécie de meta-representação, de auto- e meta-representação, né? Numa autorreferência, que por si só também já é um campo sígnico. Então, se a gente estivesse pensando em termos de dados brutos, que não existem, né, seria essa base aqui da pirâmide. Mas uma vez que, né, que esses dados são incluídos num formato, numa base de dados, a própria organização prescreve um modo de ser para esses dados, né? Eles são trazidos para um outro campo sígnico e eles vão adquirindo sentidos correlatos, né? Ou que são dependentes da base, do formato no qual eles são inseridos. Uma vez que eles se expandem pelas mais variadas formas, pelos inputs e outputs dos sistemas, eles vão sendo categorizados também em termos dos seus metadados que os acompanham, né? Essa instância aí da autorreferência e também das categorias nas quais eles são criados. Então, o dado é um ser altamente móvel, né? Manipulável, que responde ou se torna representável mediante os modos, né, de ser, estar e serem transformados pelas mais diversas instâncias aí computacionais e humanas, vamos dizer assim, nesse processo. Não diferente, por isso que eu acionei aí os paradigmas da linguagem de computação, é importante também discutir essa noção do código, né, do que é o código e do que é o algoritmo, e do que é o software também. Mais um espaço aí onde não existem limites, né, que definem uma estrutura ou a outra. São sempre interstícios das redes, né? São linhas tênues que podem... Só quando a gente lança esse olhar também sobre a interseção, mais sobre o ponto de encontro e menos sobre a forma isolada do modo de definir cada coisa. Então, na computação, o que a gente chama de código-fonte, também pode ser um pseudocódigo, ele é um código escrito em linguagem legível por humanos. Ele estaria mais relacionado a essa ideia que é muito simples, mas também é muito útil, às vezes, de pensar ou de definir o algoritmo como uma sequência de passos tendo em vista um objetivo. E até aquela definição bastante simplória da receita para se fazer alguma coisa. Então, esse aspecto ele é muito importante para a ideia de automatização, porque o algoritmo descreve como que será feito esse procedimento
considerando, né, os modos como ele se desdobra até o seu resultado final. Mas, para ser executável, esse código-fonte ou o pseudocódigo, ele tem que ser transformado ou traduzido em código. E isso acontece quando ele é implementado. Então, essa implementação, ela determina que o pseudocódigo vai ser lido num código ou numa linguagem computacional específica. Então, essa tradução, ela ocorre também por meio de um software, né, ou um outro programa que gera outros programas, que é denominado aí na área de computação como implementação. E um autor que eu gosto muito, que chama Sebesta, não sei se é assim que fala o nome dele, mas ele fala que em alguns casos, mais importante que os paradigmas de linguagem, os paradigmas de criação e desenvolvimento de software, né, orientado a objetos ou orientado ao processo, mais importante que isso para definir a sintaxe e a semântica da linguagem é o modo pelo qual a implementação é realizada. Ela vai ser um modo, né, de tradução ou de leitura tão relevante que ela que vai definir as características essenciais dessa linguagem. E para existir como código, né, para ser implementado, o pseudocódigo ou o código-fonte, ele pode ser compilado, interpretado ou juntar esses dois métodos, que é o que é chamado de método híbrido, que é também o mais comum, me parece, né, dos objetos que a gente vem investigando. Então, a implementação, eu já gostei de pensar nela em outros artigos como uma espécie de tradução intersemiótica, sistemas, né, de um sistema sígnico ao outro, considerando que essa tradução agrega esses outros sentidos que impactam na materialidade dessas linguagens. Então, essa compilação, ela pode ser, né, traduzida para uma outra linguagem computacional através de um compilador, ou ela pode ser interpretada. Então, ela não envolve, no caso, essa etapa de tradução, mas ela vai ser, né, lida e interpretada diretamente por um outro software que é denominado interpretador. Mas, como eu disse, a maior parte dos códigos que a gente lida, mesmo aqueles que são invisíveis, como a gente vai ver, eles conjugam essas duas agências, tanto de compiladores quanto também de interpretadores. Quando a gente pensa também em estudos de software, e aí eu acho que tem um autor que é bastante importante para isso, que é o Durisch, ele, embora esteja mais, né, atrelado aí à área de computação, ele tem uma visão bastante latouriana, embora ele não cite, desses modos de pensar código, algoritmo e dados. Né? Ele considera esse espaço de interseção como bastante relevante e ele constrói o seu argumento a partir daquela ideia da programação estruturada, né? De que os algoritmos mais as estruturas de dados conformam programas, e a gente só consegue pensar um tendo em vista a relação com o outro, porque é um processo de design iterativo, né? Ele vai se dando em etapas e que vão se desenvolvendo na medida que os dados vão sendo representados e os algoritmos também vão agenciando esses dados. Então, um processo, né, que se desdobra e, ao mesmo tempo, transforma essas duas entidades pela sua própria organização, pelo seu modo de ser em mediação. E ele vai definir o algoritmo a partir do modo de agenciar esses fluxos de dados que, num segundo momento ou que numa situação subsequente, vão ser extraídos padrões para orientar ações futuras. Então, essa definição de algoritmo, eu acho que ela é bastante potente no sentido de que ela traz as principais perspectivas de dataficação, que é a perfilização e a recomendação, para esse contexto. E ela contribui para borrar esses limites entre o que é o código, entre o que é o algoritmo e entre o que é o dado. E ele vai colocar o código, né, como o programa em forma de texto, né, o código-fonte ou o pseudocódigo, como é a expressão em texto simples, né, do algoritmo, que uma vez que ele é colocado ou implementado numa linguagem computacional específica, ele passa já a uma instância de código. E existe, né, não só o Durisch, mas outros autores, como o Finn, por exemplo, eles falam isso, que o algoritmo, quando ele ainda está escrito em pseudocódigo, ele é um algoritmo em potência. Né? Ele existe como potência em devir. E ele não se prende, né? Ele não está restrito
ele não está comprometido com as linguagens nas quais ele vai ser posteriormente codificado. Então, ele não compartilha, né, dessas dinâmicas sintáticas e semânticas das linguagens, mas ele se comporta como um ser livre, né, uma potência que vai adquirir outras feições ou outros aspectos só a partir da sua codificação. E nessa relação, ele faz uma relação interessante, ele mostra como que isso pode ser pensado aí nos seus termos materiais, que a transformação de um algoritmo descrito em pseudocódigo em código, ela é relativamente direta, mas o processo inverso, ou seja, ler o algoritmo do código, não é. Então, isso mostra para a gente que ele já embute em si outros sentidos que não estavam dados antes. E esse modo, né, de ser e de produzir sentido vai agregando outras dinâmicas, outros sentidos, outros modos de representar dados e outras materialidades também que não estavam naquela relação primeira. E justamente por isso o pseudocódigo ele transcende as particularidades dessa linguagem, né? Porque como ele se coloca aí como um misto, né, de várias linguagens que são mais flexíveis, ele não está especificado em nenhuma sintática ou nenhuma semântica, né? Ele vai e justamente por isso, quando ele tem esse processo de transformação pela implementação, é quando a linguagem vai agir de modo mais incisivo e dar, no caso, aí, as suas cores, né? O seu caráter para esse algoritmo, que vai radicalizar, em certa medida, aquilo que ele era como pseudocódigo. Então, essas ideias todas aí, né? Essa outra constelação que eu acabei de criar aqui, o código, o pseudocódigo, a linguagem e o algoritmo, a gente pode pensar isso de vários modos, e eu estou aqui fazendo, né, uma reivindicação absoluta de que a gente trabalha nos espaços de interseção justamente por isso, porque cada vez que a gente olha essa rede de um modo, a gente percebe outras nuances que podem ser incluídas, né? Então, em cada recorte, um aspecto pode se mostrar mais importante ou mais relevante do que o outro. Então, se o pseudocódigo seria potência, ele estaria, por exemplo, num lugar icônico, se a gente estivesse falando em termos semióticos piscianos. E uma vez que ele adquire uma existência concreta pela codificação, quando ele ganha o status da linguagem computacional para a qual ele foi transcrito, a gente entra num outro termo semiótico que estaria relacionado à secundidade, já partindo para a terceira idade, que vai adquirir um caráter simbólico também de postular uma sintática e uma semântica que são específicas, né? Como eu disse algumas vezes. Gente, está claro? Eu vou até abrir o chat aqui, porque... vocês estão fazendo chamada, por isso tem esse tanto de número. Eu estou, assim, tentando ter esse cuidado, porque, às vezes, é um tema que pode não estar né, no dia a dia, assim, de todos, e, às vezes, as relações podem ser mais difíceis. Mas, por isso que eu estou tentando, assim, ir aos poucos nessa rede, para que a gente consiga, né, pensar esses diferentes aspectos da produção de sentido até sistematizar tudo isso. Eu já vou chegar nesse ponto aí de sistematizar todas essas questões que eu tô trazendo. Natália, no caso do pseudocódigo, eu posso falar das hashtags? Elas são um tipo de pseudocódigo? Ou não? Bom, essa pergunta é ótima, porque, assim, mas mais do que estar no pseudocódigo, eu acho que elas vão estar entre o conteúdo e o código, porque uma vez que isso já está implementado, que a gente já está tratando exclusivamente de uma API, com seus protocolos, as suas linguagens, adquiriu esse status de código. De código. De código, no caso, né? Ela já saiu daquele texto simples, que é legível por humanos, para, no caso, né, ser estabelecida, ser implementada como um código. Mas a gente vai chegar lá. Um outro slide mais atrás, que é um formato de rede, até coloquei no chat, assim, me lembrou muito o conceito do mercado simbólico que é proposto por Bourdieu. Você acha que tem alguma coisa ou eu estou viajando demais? Você colocou num slide mais para trás, você faz tipo um desenho com vários ícones e é em formato de rede.
E o Bourdieu, ele tem esse conceito do mercado simbólico, e até a malha que ele fala da rede é muito parecida. E aí eu queria saber se tem algum link aí, porque eu vi isso muito claro para mim na hora que eu vi o slide. Assim, falei, gente, igualzinho de Bourdieu, deixa eu resgatar umas anotações antigas aqui. Você acha que tem esse link? Eu acho que é bem possível, porque é mais uma interseção, mas infelizmente eu não estou familiarizada assim, com as leituras do Bourdieu para conseguir te responder com mais propriedade, mas vamos deixando aí, né, parado nesse ponto da conversa, porque aí quando a gente sistematizar aqui, eu acho que a gente vai poder dialogar melhor. E já te peço desculpa, porque eu li já tem muito tempo, não estou muito familiarizada. Porque eu achei muito parecido. Eu falei, gente, é igualzinho, assim, a malha, o desenho e as interseções, sabe, da questão do mercado, de como que é influenciável, né, TV, rádio, na época, quando eu fui ver já tem algum tempo, internet, quando a gente ainda não tinha nem rede social, Bourdieu já falava disso. Mas obrigada. Eu acho que é a própria logicidade do pensamento que a gente vai construindo, né? A coisa em interrelação e em desdobramento. Por isso que eu gosto desse movimento fractal. A cada aproximação da rede, a gente vê mais partes da rede, né? A malha não deixa de crescer. Você vai pôr na lupa, a malha cresce, 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 né? Então, eu acho que, por esse aspecto, eu acho que tem tudo a ver. Tem tudo a ver, mas eu acho que a gente seguindo, sistematizando, vai ficar mais claro. Pelo menos é essa a minha ideia, né? Essa a minha Obrigada, vontade Natália. aqui agora. E os modelos de objeto na API, né? Finalmente, nós estamos chegando aí no final dessa parte da rede. Pensar o modelo de objeto na API é entender também que esse acesso se dá a partir do que é chamado de endpoints. A gente poderia traduzir em pontos de extremidade, que eles vão conformar, né, o endereço da rede onde chega aquela solicitação, onde chega aquele modo, né, onde essa instância de comunicação é engatilhada, no caso, né, onde vai ser o ponto de desdobramento. E esses endpoints, ou pontos de extremidades, eles são definidos como modelos de objeto, né, em correlação com a programação orientada a objetos, como um sistema cívico que se refere mais ao objeto e menos ao processo, embora os dois estejam também interligados. E para isso que serve a API, no caso, para viabilizar que esses terceiros, né, os complementadores, como a gente tinha visto aí no início, aplicativos externos, acessem esses dados mediante as especificidades dos protocolos que regem essa comunicação. Ou seja, para não chegar... É uma forma de facilitar a comunicação para que não se tenha que passar pela estrutura da programação no seu aspecto mais duro. Então, ele é um modo de viabilizar essa troca. Seria um elemento facilitador, né? um modo de criar uma flexibilidade dessas linguagens para que esses paradigmas das linguagens da computação e as diferentes notações não sejam impeditivos. Então, a gente pode pensar também nisso em termos de um código em comum que vai viabilizando que as diferentes instâncias e inteligências humanas e não humanas, protocolos, paradigmas de comunicação, formas de notação de objeto, possam todos se inserir nesse jogo. Então, ela funciona, né, faz parte do modelo de negócio que ela opera assim, que ela cresce, né, obviamente, pelas plataformas, né, as setoriais que vão se envolvendo, mas do mesmo modo que a gente percebe que existe um esforço de criar um código comum para humanos na comunicação, existe também esse esforço na dimensão computacional, que é viabilizar a comunicação ao invés de engessar e deixar todas essas redes como partes isoladas. Então, vai se criando códigos em comum, né, flexibilizações possíveis para que a comunicação e a interoperabilidade ocorram. Então, essa seria mais ou menos a ideia desse mecanismo aí de interseção. Então, um modelo de objeto decorrente, né, de um paradigma de orientação ao objeto do design de software, ele é conhecido como um DOM, né, um DOM, aí, um documento que revela ou que cria um mecanismo sígnico, né, uma rede sígnica de representação desse objeto. E é uma representação que é estruturada nesse documento como grupo de nós e objetos, e, por sua vez, também, como a gente percebeu, ele tem propriedades e métodos que são específicas.
porque a gente está vendo desdobramentos de sistemas sígnicos em rede. Então, ele traz, né, do seu predecessor, ou do protocolo, ou da linguagem computacional, ou da notação, esses resquícios da sua lógica de representação interna. E a gente pode pensar também que, essencialmente, o que ele faz em termos comunicacionais no contexto da web é conectar as páginas, né, e os scripts e as diferentes linguagens de programação, para que diferentes linguagens tenham acesso a essa rede, a essa estrutura de dados, né? Esse que é o fundamento básico desse tipo de arquitetura computacional, porque se a gente considerar essas linguagens como estanques, né, separadas, definidas com as suas sintaxes e semânticas específicas, não haveria essa comunicação possível. A API, como modelo de objeto, tem essa função, né? É evitar que a linguagem opere como um elemento que inviabilize ou dificulte essa comunicação entre as diferentes aplicações e também entre as aplicações e os usuários. Então, todos os protocolos também, essa rede de protocolos extensa, ela serve também a esse mesmo propósito. Nós dependemos de vários protocolos, os de web, os que vão definir as aplicações, estabelecer a comunicação entre as aplicações, e por serem muitos, a rede vai se tornando complexa, e existe esse esforço para criar esse código comum, ou minimamente facilitar isso, para que a linguagem não seja um fator impeditivo. Então, essa ideia a gente pode pensar tanto na dimensão comunicacional, quanto também na dimensão computacional. Aqui estabilizo a rede, gente. Essa rede poderia crescer de maneiras diversas, né? A gente poderia pensar em vários outros protocolos, vários outros mecanismos de representação, de notações, de formatos. Mas aqui é um momento de fechar a rede para que a gente consiga, de fato, inferir outras coisas, né? Não só andar aí nessa rede. Aí eu destaquei aí o primeiro, a rede de protocolos web. Aqui a gente define como esses objetos, no contexto web, na materialidade da web, se definem. Então, como eu disse, está aí o HTTP, o TCP e IP. Então, esses seriam aí os polos ou as instâncias de comunicação entre cliente e servidor. Lembrando aí que a gente está falando, né, da web, mas num amplo aspecto da rede mundial de computadores. Como a gente viu, existem, né, a API ela se define muito do que ela se define a partir do seu protocolo, do modo como ela vai organizar e gerenciar a interoperabilidade. Tenho dificuldade com essa palavra hoje. E a gente viu que o mais comum, que inclusive é o que está mais vinculado ao Twitter, é o REST. Né? Então, ele responde ou ele se organiza aí com um estilo de arquitetura de dados. Lembrando aí que os dados, né, aquela ideia de que não existem dados crus, brutos, né, em nenhuma situação. Então, uma vez que eles são colocados em estrutura, a gente já conforma mais uma camada desse campo sígnico. Então, saímos da perspectiva ou do contexto da web, especificamos isso no protocolo REST. Então, é definida uma estrutura na qual esses dados e seus algoritmos estão inseridos. Já é mais um modo, né, uma camada de sentido que é colocada aí nessa relação. Essa arquitetura, né, esse modo de organizar dados aí no estilo de arquitetura REST, ele se desdobra, né, ou ele é um correlato dessa relação de um estilo, né, de um modo de notação de objeto, que é o JSON, vinculado à linguagem JavaScript. É uma linguagem, como eu disse, multiparadigma. A programação orientada a objetos em função do modelo. Então, esse aí é um terceiro elemento, ou é uma terceira trama dessa rede, que é, no caso, a anotação do objeto. É uma outra materialidade que é correlacionada à arquitetura dos dados. Uma vez que a gente sinaliza essa anotação, né, pela lógica, a gente tem também que pensar na especificidade da linguagem, no caso aí Java com os scripts, no caso. Aí o quarto quadradinho eu coloquei para a gente lembrar do paradigma da orientação a objetos.
embora, né, lembremos aqui, as linguagens elas são híbridas, muitas vezes elas misturam esses paradigmas, e os próprios paradigmas também, né, eles são pensados em conjunto, em inter-relação, até chegar aí nessa última instância que eu destaquei, que é o modelo de objeto, tal qual como ele vai ser pensado e problematizado na API do Twitter, que é o nosso objeto. Então, esse documento também, por sua vez, é mais uma camada, mais uma parte dessa trama, dessa rede, que orienta aí essa sobreposição de sentidos, de materialidades, né, de formas diversas que vão se organizando para que a comunicação ocorra nessa dimensão computacional da plataforma. Em momento nenhum também não pode falar que ela não seja comunicacional. Mas essa seria a rede, né? As redes, o que eu estou chamando aqui de redes semióticas, e associações que vão construir ou configurar o que a gente está pensando e entendendo como uma plataforma. E, finalmente, chegamos, né, no Twitter, na base de dados do Twitter e nas suas especificidades. Essa rede aqui, então, ela serviu, no caso, para orientar esse pensamento, esses processos, né, complexificar, entender a complexidade desses modos de produção dos sentidos, e também um esforço assim, que eu tenho feito de trazer esses objetos computacionais para os estudos da comunicação do modo mais efetivo, né? Não dissociar a comunicação desses processos, principalmente em razão aí das minhas escolhas metodológicas vinculadas ao pragmatismo pisciano. Então, cada vez mais eu acho que é importante estar atenta a esses mecanismos de representação, a essas dinâmicas semióticas que vão se organizando entre linguagens, notações e modelos de objeto. E cada uma delas vai ser altamente específica. É o exemplo que eu dei aí do algoritmo. O algoritmo em pseudocódigo, ele é um texto simples, legível por humanos. Uma vez que ele é implementado, né, que ele adquire a materialidade da linguagem para a qual ele foi transposto, ele vai se tornar um ser completamente diferente. E isso é muito importante para a gente entender e trabalhar esse conceito, que eu, inclusive, gosto muito de trabalhar com essas noções de algoritmo. Então, tendo em vista a rede que eu busquei construir aqui e tentando delimitar, porque a gente também tem que fazer essas renúncias, né? Porque sempre vai ter um protocolo ou uma notação que vai parecer interessante e importante para se pensar o problema aqui, mas esse foi o recorte que eu pensei em fazer para que a gente entenda agora o dataset do Twitter, né? O lugar por onde tudo começou e de onde a gente partiu lá no capítulo 1, descrevendo aí, no caso, essa coleção de dados. Então, o tweet, gente, né? Antes de falar da hashtag, eu vou falar do tweet. Vou falar também como espaço de interseção, obviamente, porque, né, virou a palavra-chave para essa aula. O tweet, por um lado, a gente tem que pensar que ele é a unidade básica de conteúdo no Twitter. Ele se constitui aí como a função do design de interface mais importante, porque também ela é a que traz essas informações e ela tem essa afordância aí de perguntar o que está acontecendo. Isso que vai dar muito do caráter do modelo de negócio do Twitter e do lugar que ele ocupa hoje também como fonte de informação para o jornalismo, como lugar do furo jornalístico. Outro dia eu brinquei numa aula, acho que a Júlia está aí, a Júlia foi a minha estagiária docente. A gente falava que antigamente as pessoas buscavam o rádio, né, para saber o que estava acontecendo. Você ligava o rádio porque o rádio chegava antes da TV, né? E, obviamente, antes do jornal impresso. Então, o Twitter, eu acho que no jornalismo ele é esse lugar do furo, ele é o acontecimento. Eu vejo tudo que acontece pelo Twitter. Vejo as referências de coisas que eu não vejo na TV pelo Twitter, os memes. Então, assim, eu acho que ele, do ponto de vista jornalístico, mas do ponto de vista da comunicação nessa ecologia midiática digital, ele é um ambiente extremamente importante por isso, porque ele descreve ou convoca a participação desse modo, indagando o que está acontecendo. E me parece que as pessoas, né, de fato, usam para isso também, né? Mas, de todo modo, ele é a unidade básica do conteúdo, ele é o bloco de conteúdo
mais importante e característico dessa plataforma. Inclusive, eles trazem o nome do próprio ambiente, né? Uma referência ao próprio ambiente. E ele inclui e envolve, do ponto de vista do design de interação e do conteúdo, todos os outros elementos que são relevantes aqui para a nossa pesquisa, incluindo as hashtags. Então, ele envolve as mídias, você pode anexar, né? Mídias variadas, GIFs, vídeo, foto, né? Imagens paradas em movimento, as mais variadas, as URLs, as hashtags e também todas as referências que existem aos usuários, seja pela menção ao usuário, seja um retweet ao usuário, o tweet como retweet também, né? Um mecanismo aí de comunicação mais dialógico, de pergunta e resposta, o retweet, né? Que é chamado, mas ele é o bloco de unidade básica do que a gente vai entender ou problematizar o conteúdo. E nessa API, né, do Twitter, como a gente viu, existe, né, essa orientação a objetos, que é determinada por essa linguagem, né, pelo paradigma de computação, a gente vai ver que existem assim, vários modos de pensar esses objetos como atributos dentro da API. E esses objetos eles estão organizados em classes. E aí tem vários outros conceitos de encapsulamento, outras questões que eu não vou entrar agora, porque senão não sejam relevantes, mas que a gente vai abrir uma outra rede e vai dificultar assim, a coerência aqui do discurso. Mas no Twitter, né, os modelos de objetos eles são organizados numa rede de filiação. Existem outros modos de fazer isso, de herança, de encapsulamento, vários outros. Mas vamos focar aqui nessa ideia de filiação. Então, na API, o tweet ele é o objeto pai de todos os outros modelos de objeto que ele inclui, incluindo as entidades estendidas e os usuários. Então, ele inclui, primeiramente, os metadados, que são autorreferenciais, atributos nos quais ele se refere a si mesmo, que a gente chama, aí nos termos computacionais, de atributos de nível raiz, ele se refere às representações do próprio tweet, como, por exemplo, esses metadados do horário que ele foi criado, a geolocalização, se ele é um tweet em resposta a um usuário, se ele é um tweet em resposta a outro tweet, e por aí vai. Então, sendo representado aí como objeto pai, ele vai ter como objeto filhos o modelo de objeto usuários, o modelo de objeto entidades e o modelo de objeto entidades estendidas. Então, essa rede de filiação prescreve que, ao mesmo tempo que ele traz esses filhos, ele inclui e envolve esses seus objetos filhos e, consequentemente, também todos os seus outros atributos. Então, ele tem, de um lado, os autorreferenciais, que a gente poderia pensar na perspectiva de metacomunicação, autorreferencial dele para ele, mas ele estende essa rede de filiação aos outros modelos de objetos, que são esses aí que eu citei, os usuários e entidades. Eu destaquei usuários e entidades aqui, a hashtag ela faz parte do modelo entidades. A gente vai ver isso na API também, na documentação, que eu acho que vai ajudar, vai deixar mais clara assim, essa proposta e como que a gente pode pensar nessas pistas para entender essas dimensões computacional e comunicacional, nesses espaços de interseção. Então, em razão dessa rede de filiação, que é um modo de representar, um modo de organizar esse campo cíclico, que é como eu vou chamar esse modelo de objeto na plataforma Twitch, ele vai incluir esses outros atributos todos, os usuários, entidades. Quando a gente fala de usuários, tem a ID do usuário, a conta do usuário, a rede de seguidos e seguidores. No caso, as mídias, também, que também tem seus próprios metadados, sejam os GIFs, os vídeos, as URLs também, que é um outro mecanismo bastante relevante de expansão dos sentidos aí nesse contexto, e o foco do nosso estudo, no caso, que são as hashtags. E aí acontece uma coisa assim, aqui está a imagem da API, tá? A gente já trouxe para isso. Um lugar interessante, relevante para pesquisar e entender essas questões todas que eu estou dizendo, é a documentação da API. Então, essas APIs dessas plataformas, exemplo do Twitter, elas são abertas. E elas têm uma documentação, e nessa documentação existe um dicionário, que é bastante claro, descritivo e detalhado, para que a gente consiga observar isso.
que a gente consiga pensar essas questões aí e entender como que se organiza essa lógica de representação que se desdobra em tudo, que gera conteúdo, que gera produção de sentido e as outras dimensões mais variadas de informação e desinformação, como a gente tem visto ao longo do curso aí. Então, esse objeto, né, esse modelo de objeto do tweet, ele está aqui, né, descrito aqui. Acho que tem também aqui o modelo de objeto do usuário, tem o de mídia e o das entidades estendidas. Então, todas essas informações estão na documentação das plataformas, que é uma ótima fonte de dados para quem tem interesse em pesquisar API. E aqui eu peguei, no caso, a representação gráfica, né, dos procedimentos computacionais que são usados para essa extração de dados. Então, aqui estão, né, as entidades, o modelo de objeto, entidades. E aqui as especificações, como a gente pode ver, né, eles inclusive ensinam como você deve fazer, como você pode fazer, quais são os scripts, né? Então, as entidades, elas são objetos no formato JSON, como a gente já tinha visto quando a gente criou e problematizou a rede, e elas, né, proporcionam e viabilizam essa informação adicional sobre as hashtags, URLs, menção a usuários, né, e outros vários. Então, a hashtag estaria aqui, né? Seria esse modo de representar essas entidades aí que estão contidas pelo objeto tweet, né? Então, são dois modelos de objeto, um contém o outro, nesse caso, nessa rede de filiação. Então, tendo em vista aí a semiótica das APIs, como eu busquei pensar e trazer essa questão para vocês, a gente tem as documentações, não só o Twitter, mas Spotify e outras várias plataformas oferecem também uma documentação bastante robusta para que, mesmo nós não somos da área da computação, consigamos fazer daí ou pensar e problematizar as questões da extração de dados. Mas agora eu proponho um movimento aí não inverso, mas mais ou menos como assim os dois lados da plataforma, né? Seria dessa junção olhar, né, do mesmo objeto, que é comunicacional / computacional, olhar para esse outro lado. Então, se a dimensão computacional está mais vinculada àquela representação da API, a dimensão comunicacional, eu pensei em observar, discutir, problematizar pela perspectiva do design de interação e do design de conteúdo, que é, para nós, usuários humanos, com todas as aspas que isso merece, a parte visível de tudo isso que a gente estava dizendo, né, de todo esse percurso que a gente fez aí na rede de sentidos que conforma a API. Então, do ponto de vista do design de interação, esse mapinha ou esse esquema, ele representa o que a interface do Twitter permite fazer, ao mesmo tempo o que ela restringe. Por isso que é importante aí esse conceito de affordance nesse sentido. Aí eu usei como representação gráfica, para a gente poder pensar e entender isso em mais detalhes. O tweet aqui, ele inclui, como a gente viu, os modelos de objeto usuários, que usualmente são representados pelo sinal da arroba, e também as hashtags, que são as entidades representadas aí por esse sinal da cerquilha. Então, ele centraliza esses modelos de objeto na API, como a gente viu, porque ele é o objeto pai de todos, né, de todos esses filhos, mas quando a gente olha pela perspectiva do design de interação ou das funções disponíveis na interface, nós conseguimos perceber os outros objetos também, então aqui os usuários e as contas. Usuários podem ser seguidos e seguir outros, podem ser bloqueados, podem ser silenciados, podem ser buscados. O lado aqui, as mensagens diretas, né, que é uma outra parte da interface também, que é interessante, porque ela não é aquela conversa pública que está no feed, né, ela cria uma certa possibilidade de conversa dialógica restrita, né, que é comum em outros aplicativos, como o Instagram e tal. As mídias que são anexadas a esse tweet, que elas próprias têm seus metadados, né? Elas estendem esses campos sígnicos, a função de upload, né? De subir essa mídia para ser anexada no tweet, criação de títulos,
Aqui, os tweets, né, um elemento muito importante que eles usam, que é a geolocalização, é destacado. E no centro de tudo isso, né, a cereja do bolo do modelo de negócios do Twitter, que é essa criação de tendências. E muitas vezes, né, isso faz parte do modelo de negócio, parece que é fruto de uma certa organicidade, mas não é. Né? Existem tweets patrocinados, como a gente vai ver. O Twitter ele vende isso também. E a hashtag, a importância dela, ao meu ver, ela reside não só nisso, mas principalmente nesse modo de criar tendências e definir o que é um assunto do momento, que nos conduz aí às questões que a gente discutiu ao longo da disciplina de informação e desinformação. E aí ela prescreve e estabelece uma lógica de audiência e popularidade que tenta criar um tipo de relevância ou critério de verdade que, na verdade, ela não tem. Né? Isso, assim, eu acho que é um jogo até meio perverso, né? Mas que faz parte da adiante com detalhes. Então, se a gente olhou a API daquele modo, buscando compreender modelos de objeto e representação naquelas redes de filiação, entendendo aí como que um protocolo desdobra o outro em uma notação, em uma linguagem, do ponto de vista comunicacional, do design de interação, esse seria o outro lado correspondente, o outro lado da mesma moeda, vamos dizer assim, né? Embora a metáfora não seja tão adequada. Então, dentro do... Aí a gente chega finalmente nos termos piscianos também. Eu vou definir como que a semiose, que é um operador teórico conceitual que vai servir para tudo que eu pensei em termos de representação para esse trabalho. Não vou me ater a esse conceito, ele foi, né, discutido largamente aí em outras aulas, não acho que seja o caso, mas vou destacar aqui como que esse modelo, né, a importância a unidade desse modelo, né, dentro da teoria pisciana, é o que confere esse modo de criar uma unidade para todo o edifício teórico do Peirce. Né? Ela é o modo de ser do pragmatismo, ela é um modo para entender a mediação, a cognição, a produção de sentidos, a própria comunicação em lato sensu. Então, eu destaquei 3 possibilidades, né, de desdobramento, de entendimento da comunicação pela perspectiva semiótica. O primeiro deles é a representação, depois a ideia baseada na representação intra- e extrasistêmica, e depois nas dinâmicas inter- e transmediáticas, que a Giane, a Lorena e a Renira discutem nos livros delas aí. Então, a representação é descrita pelo Peirce, né, nesse caso, com base, obviamente, no modelo de semiose, que é o que une todo o seu pensamento, né? Ele vai descrever que, primeiro, essa representação implica em um objeto que é representado. Segundo, numa mente, né, o subject, para qual essa representação se dirige. E, em terceiro, num ground, né, que é a razão que determina a logicidade possível entre o objeto e o subject. Né? Então, o ground estaria relacionado a esse modo aí de operar como uma espécie de denominador comum ou de elemento lógico que atesta que o objeto concorda no caso, com a mente, o subject. Introduzir porque, né, essas palavras acho que elas ficam melhor na origem delas mesmas. Então, a partir dessa visão, né, de representação, baseada no modelo lógico da semiose, eu considero que eu busquei entender os objetos na PI como sistemas sígnicos de representação de seus atributos, né, baseados em modelos de objeto, como vocês viram, e desdobro essa relação aí num modo, né, de pensar como que existem dinâmicas que são intra- e extrasistêmicas ao próprio tweet. A hashtag ela vai operar como um mecanismo que é intra- e extrasistêmico também, como o próprio tweet, mas a gente viu ao longo das discussões e pelos trabalhos da professora Giana Zamora também, como que a hashtag tem uma potência, né, bastante relevante, de que ela própria, inclusive, ela sai do próprio meio digital no qual ela foi criada. Né? Quando a Giane discute com a Luciana Andrade essas questões do ativismo transmídia, mediado por hashtags, eu penso muito nisso. Ela sai de um suporte midiático digital
porque quando existe, né, quando há essas manifestações, quando as hashtags, né, se desdobram nesse tipo de ativismo, as pessoas escrevem a hashtag em cartazes, né? Então muda radicalmente o suporte e a materialidade. Então por isso que ela é um elemento tão potente também nesse sentido de trabalhar não só né, intermediaticamente, mas criar esse tipo de dinâmica transmídia que se expande de uma forma que é bastante relevante, não apenas porque ela demonstra, né, aciona movimentos políticos que levam as pessoas para a rua, mas a representação dela acaba por cair em papel. Isso, para mim, parece maravilhoso, do ponto de vista da materialidade das linguagens. Assim, é uma coisa que me chama muita atenção, né? Mas essa ideia vinculada à perspectiva do sistema, ela vem do Bergman, ela é discutida também pela Giane, pela Lorena e pela Renira no livro delas, quando elas explicam, né, a lógica transmediática da comunicação pelo modelo da semiose, e ela está fundada nessa ideia de que existe, né, um objeto imediato dentro né, que está dentro do próprio signo, e ele funciona como, né, ele opera nessa instância intrasistêmica, mas também existe uma experiência colateral e uma geração de interpretantes que é vinculada à representação, que está relacionada à perspectiva extrasistêmica. Aí eu vou recuperar brevemente aqui o modelo. Então, está aqui o objeto imediato, né? Ele sempre faz alusão ao objeto dinâmico, esse objeto está fora do signo, e esse objeto imediato, operando, né, na subdinâmica intrasistêmica, ele gera os sentidos nessa perspectiva intrasistêmica, que se relaciona à perspectiva intermediática, que opera no primeiro nível, e num segundo nível, pela experiência colateral e a geração de interpretantes, existe essa instância da representação que amplia, né, e estende essas possibilidades do sentido signo, saindo, né, do caso do que está intrasistêmico para o fora, no caso, né, esse extrasistêmico, operando para além desses limites e desencadeando também dinâmicas transmediáticas. Então, isso coloca numa relação lógica que, antes de ser transmediático, né, tem que ser inter, ele tem que operar internamente, né, em si mesmo, para depois expandir as suas redes. E a semiose, como modelo lógico, ela cresce pela experiência colateral, na medida que os diversos interpretantes dinâmicos vão sendo atualizados, vão tecendo essas redes, né? Então, esse é um fundamento básico, né, dessa relação. Como eu tinha anunciado, a semiose é um modelo lógico que serve para explicar comunicação, cognição, produção de sentidos, mediação, que é o que me agrada principalmente, e ela se organiza aqui entre esses dois vetores. Então, a gente tem vários modos de pensar as questões comunicacionais a partir desse modelo, mas a mediação me parece bastante relevante. E a mediação, para o Peirce e para o Bergman, também ele discute isso em detalhes, ela ocorre justamente nessa interseção desses dois vetores. Esse primeiro vetor, que seria, né, o da determinação, que vai do objeto em direção ao interpretante, e o outro vetor que vai no sentido oposto, do interpretante em relação ao objeto. Então, determinação e representação seriam esses modos de ver ou pensar a relação de mediação que é aqui estabelecida. Eu estou usando não só como mediação também, mas também pensando como comunicação, destacando essa parte da representação aí para pensar os termos do modelo de objeto, né, representados no Twitter. E aí, como eu já tinha, né, anunciado, o Twitch é um sistema signo de representação que inclui essas dinâmicas semióticas variadas, parte delas intrasistêmicas, parte extrasistêmicas, e a gente desdobra em dois modos de ser também da produção de sentidos, dos conteúdos, da lógica mediática, de tudo, que é a relação às redes intermídia e às redes transmídia, no caso. E aqui está esse desdobramento. No texto eu fiz isso mais em detalhes, mas uma coisa está relacionada à outra, né? O intra e o extrasistêmico, o inter e o transmediático, ambos estão vinculados pela logicidade desse modelo e pelo modo como ele explica a comunicação, destacando aqui um pouco a noção de representação para pensar no campo sígnico do Twitter. E aqui acontece, né, não que seja, né, um elemento surpresa, né, isso também é bastante óbvio, a Giane já trabalhou muito com isso, a Luciana, a Lorena, né,
e os vários outros autores que têm focado seus trabalhos na discussão da lógica midiática, né, da lógica transmediática de comunicação, e com a hashtag não ocorre diferente. Ela também ela situa aí, de certa forma, esse mesmo problema. Na representação da API, ela é um modelo de objeto filho do tweet, né? Então, ou seja, o tweet inclui e envolve essa hashtag, porque ela é um objeto filho, um objeto entidades, como a gente viu. Mas ao mesmo tempo, né, embora o tweet inclua a hashtag, ela, de vários modos, ela ultrapassa ou se estende para além daquele limite que o conteúdo do tweet prescreve ou determina, né? Ela transcende esses limites de representação de modos diversos. A Giane colocou isso como ativismo, né, transmídia, quando a gente pensa, né, em outras esferas, né, em outros parâmetros também, mas dentro aí do mecanismo de produção de sentido, do que eu estou me referindo como conteúdo, a gente pode perceber que criar essas redes intermediáticas, ou seja, ela meio que é um carro-chefe, né, ou um elemento forte que cria as redes transmídia, porque uma vez que essas hashtags emergem em alguma ambiência, facilmente elas são levadas para outros ambientes, tecendo essas redes intermediáticas também, mas principalmente elas geram dinâmicas mais complexas, né, ou mais extensas do ponto de vista da representação, quando elas inauguram aspectos da transmedialidade, que podem ser os mais variados possíveis, né? Mas o que é relevante pensar por agora é que a hashtag ela transcende os limites do tweet, uma vez que ela vai agregando outros tweets, mesmo para quem não estava na conversa ou para quem não estava envolvido naquele tweet especificamente, né? Você pode acompanhar uma conversa vendo o desdobramento das hashtags, e a gente vê que isso é bastante comum hoje na ecologia midiática digital, como que elas transitam entre as diversas ambiências, e no Twitter elas têm essa centralidade de construírem o que eles chamam de tendências, né? Ou de trends. Uma outra pista que eu acho que é bastante boa assim, para a gente pensar a centralidade da hashtag no contexto do Twitter é o modo como ela é representada nas suas affordances e no design de interação. Aqui eu destaquei essa imagem, essa primeira, que é a interface web, não é o aplicativo, né? A função de busca, que geralmente é representada pela lupa, né? Usualmente representada pela função de lupa no aplicativo, na interface web ela aparece como a hashtag, né? O sinal de cerquilha é o que faz que representa a função de explorar. Então esse buscar, embora ele tá aqui em cima da interface também, já existe um destaque aqui que é bastante, né, evidente de como ela opera como um elemento prioritário do sistema de busca. E por fazer isso, por operar como sistema prioritário do sistema de busca, ela tem uma função sobre o código que está além do conteúdo. Já chega naquele nível do código que nós, humanos, não lemos também, por essa, né, e por outras razões que eu acho que ela tem essa importância, né? E, além de ser representada com esse destaque como motor de busca, ela também define aqui o que a gente chama de assuntos do momento, né? Que eu chamei de trends aqui, quando eu fiz a primeira referência, não tinha feito a tradução. Mas, ou seja, a sua replicação ou a sua relevância vão definir o que é relevante ou não, vão definir espécies aí de índices de popularidade, relevância, audiência, nessa lógica comunicacional aí que a gente está tratando entre uma lógica transmediática e uma lógica de plataformas. Então, também nesses dois sentidos, ela é importante. E como a gente viu lá naquela anatomia da plataforma, na página inicial, lá como eu mostrei, essas lógicas constroem nesses processos de comunicação e dataficação variados que são organizados nesses agenciamentos altamente complexos entre algoritmos, códigos, usuários e dados, né? Todas essas instâncias estão em constante movimento, são todas elas instâncias híbridas e interrelacionadas. Uma acaba sempre por impactar na outra
de diferentes modos, né? Elas definem o que a gente chama hoje também de dataficação e é também o que produz o que a gente entende ou vê como conteúdo nessas interfaces. E isso ocorre de diferentes maneiras. Então, aqui eu pensei na configuração dos sentidos, tendo em vista o que eu estou chamando de design de interação e os mecanismos de representação disso. Então, quando a hashtag é incluída no tweet, ela gera hiperlinks. E, ao fazer isso, ela está operando no nível do código, que aí ela se torna um mecanismo de indexação, ela se torna também uma extensão de uma URL. Então, ela acaba por impactar naqueles protocolos de web e também nos protocolos das APIs. Ela envolve, né, essas outras instâncias, ela não é apenas parte do conteúdo do tweet, né? Ela se torna instância também do que a gente entendeu ou buscou conceber como código. E vão aglutinando essas informações, esses sentidos, e permite, aí, no caso, acompanhar essas conversas, né? Gera essa ideia de tópicos que elas vão aglutinando. Então, ao fazer isso, né, operar como esse mecanismo de marcação, por analogia, a gente pode falar que ela trabalha muito perto de uma linguagem de marcação nesse sentido, porque ela agrega esse conteúdo, mas ela vai marcando essa rede, ela deixa essa rede bastante evidente, porque ela não depende nem de seguidor e de seguido. A pessoa, ou, né, o usuário, no caso, ele não precisa nem estar seguindo a pessoa ou o tweet em si, ele pode estar só seguindo e acompanhando essa hashtag. Então, ela ganha uma autonomia semiótica que os outros elementos e entidades, incluídos no próprio tweet, não têm. Isso também é um ponto importante. E aí existe essa questão, né? Ela determina essa questão, porque ela baliza, né? Delineia as funções de busca dessa interface e vincula, né, essa ideia de que a sua replicação, né, a sua repetição, a sua circulação e recirculação gera o que se chama de tendência ou define-se como assunto do momento. Que, né, pelo modo como a interface coloca, parece fazer uma relação com aquilo que tem relevância, com aquilo que é importante, vamos dizer assim. Essa forma se encaminha para esse entendimento. Então, se é o assunto do momento, é porque ele é importante ou é porque ele tem audiência, é porque todo mundo está falando, né? Então, isso vira um mote tanto para a informação como a desinformação, porque inaugura um espaço que está sempre disponível para um tipo de disputa de sentidos. E, né, vincula essa ideia aí de critérios de popularidade e assuntos, né, que são assuntos que merecem ou que precisam do usuário, convocando aí a partir dessas outras affordances. E muitas vezes a gente sabe que, né, não é verdade, né? Não... E ainda tem uma parte opaca disso na interface, que eu acho, que é referenciar desse modo. Aquilo que se tornou tendência, aquilo que é um assunto do momento, é popular, tem audiência. Mas a gente sabe que muitas vezes pode não ter, porque existem exércitos e exércitos de bots que estão ali para fazer justamente isso. Então, politicamente, isso acaba por operar aí nesse âmbito do modelo de negócios de um modo muito nefasto. Por isso que a gente tem que pensar e problematizar as questões da desinformação hoje também, né? Aí eu faço uma retrospectiva, igual eu fiz da API, né? Desculpa, da plataforma, eu acho importante a gente fazer da hashtag em si. Então, a hashtag ela foi criada no contexto aí de 2007, no próprio Twitter, né? Um ambiente onde ela emerge e vai aparecendo mais destacada, mas ela tem a sua genealogia, né? A sua função naquilo que se chamava de canais de IRC, né, uma coisa assim, né, Internet Relay Chat, que é um protocolo de comunicação para bate-papo, né, em conversas públicas e privadas, que começou a ser implementado naqueles ambientes do que a gente chamou, naquele contexto histórico de Web 2.0. Então, junto com o contexto de Web 2.0, assim como a plataforma, a noção de plataforma, a hashtag também tem um papel importante, né, interessante nisso, porque, ao mesmo tempo que a ideia de Web 2.0 refletia que os usuários poderiam, né, atuar como produtores e receptores do conteúdo, pensando naquele modelo lógico da comunicação, modelo, né, matemático de receptor e emissor, né, da comunicação, ou de quem produz a informação e de quem recebe. Essa ideia da Web 2.0, né, de flexibilizar esses dois polos,
ou esses dois lugares dentro do processo de comunicação, de produção e de emissão, assim como ocorreu nas redes P2P, cliente e servidor, né, se alternando nesses dois polos de comunicação. No contexto da Web 2.0, houve também a criação dessas folksonomias, que a gente pode pensar como elementos correlatos das hashtags nesse sentido. Então, isso né, a folksonomia era isso, o usuário passaria a ter essa possibilidade de produzir conteúdo, produzir informação, estar no espaço público de visibilidade mediática, mas não apenas produzindo esse conteúdo, mas também indexando esse conteúdo. Daí que vem o nome, né, de folks e taxonomia, essa junção aí que se refere a uma indexação colaborativa da informação na web como plataforma, né, que aí o conceito de plataforma de novo. E ele foi proposto pelo Cris Messina nesse contexto de 2007, e como várias coisas, vários objetos, né, das ambiências digitais, ela foi criada com um propósito, mas acabou se desdobrando em outro. Então, isso é muito comum no design de interface. O designer pensou num propósito, pensou numa utilidade, mas a apropriação social desconfigura ou reconfigura completamente aquele uso. Também super interessante. A hashtag é um grande exemplo disso, como ela foi sendo adotada e depois ela foi espelhada, remediada em outras ambiências também com bastante eficiência. Mas ela surgiu nesse contexto de 2007, o Messina publicou esse texto no Medium, eu acho, e ele explica que essa proposta de pensar em tags, em etiquetas, ela tinha uma função de pensar que, em vez de criar grupo de usuários, as hashtags criariam canais ad hoc para usuários. E ele pensava que isso aí permitiria um aprimoramento da contextualização dos assuntos, da filtragem dos conteúdos, e permitiria também uma possibilidade de serendipidade exploratória, que eu acho que é o que mais vale até hoje, né? que é o que foi mais sofisticado depois né, da ideia original, de como que ela foi apropriada socialmente, como ela se tornou, né, no caso, aí vamos pensar em termos de um sucesso de público, porque, de fato, os usuários gostaram disso. Então, muito do que o Twitter é hoje não era no seu contexto de criação. Vários elementos do design de interação foram sendo agregados, né, ajuntados, mediante o modo de investigar como os usuários, de fato, se valiam daquele ambiente, né? Não só o Twitter, vários ambientes, né, tem esse aspecto nas suas histórias. Isso é bastante relevante, como que a apropriação social acaba por direcionar ou estabelecer novas diretrizes para o design de interação, quando, de fato, o ambiente está disponível para os usuários. E aí, com a lógica de plataformização, com as novas relações de monetização que foram sendo engendradas, as hashtags passaram a operar num outro nível. E o Twitter, como grande plataforma, né, foi expandindo aí também as suas APIs e estendendo os seus serviços para os seus complementadores, que também são diversos, né? Mas, inicialmente, a proposta do Messina era a serendipidade exploratória e pensar, né, em canais ad hoc para os usuários. Na lógica de plataformas, a hashtag, né, ela é importantíssima também. Ela não pode, né, é um lado que a gente tem que levar bastante em conta, porque a gente não pode cair naquela perspectiva ingênua de acreditar que existe uma tendência que se forma ou conforma pela organicidade, que, de fato, as pessoas, né, estão reproduzindo ou replicando porque aquilo é relevante ou interessante e tal, que é o que se chama aí popularmente como engajamento, né? A lógica de trends faz parte do modelo de negócio, porque existem tweets patrocinados. Então, entra nesse jogo aí, nessa relação, não apenas, né, os bots, eu, né, não vou entrar em detalhes, mas os bots, vamos pensar aí que eles são simulações que são movidas por software, né, algoritmos e dados, que simulam serem perfis humanos. E, muitas vezes, né, a gente vê isso, principalmente nos contextos da política, nesse contexto do Brasil, então, de polarização, isso se torna bastante evidente para quem, né, vê o Twitter aí. Vamos subir a hashtag e tal. Então, ou seja, existe essa disputa para ver o que se torna tendência, o que é relevante, e uma ideia também muito, muito doida, assim, do que a maioria pensa, né, e que vai sendo aí atrelada
a uma espécie de critério de verdade ou verdade da maioria também, que é super perigoso. Mas ela é um ponto central desse modelo de negócio, justamente por isso, porque essa relação do que é ou não tendência é opaca. E em certa medida, o Twitter se vale muito dessa opacidade para vender essa suposta ideia de que isso é orgânico. E, de fato, não é, porque a gente tem ações dessas tropas cibernéticas dos bots, como é discutido aí no capítulo 4 do livro, né, que, pelo contexto da traficação, vão ter muito mais poder do que, no caso, o usuário humano, de gerar esse tipo de tendência, que se dá pela repetição, que é também, né, o grande lance, né, o grande elemento aí do contexto do Big Data e da plataforma e da dataficação, que é justamente a possibilidade de mensurar e gerar dados que nunca antes foi pensada, né? Então, são grandes bancos de dados com perspectiva exponencial de crescimento que a inteligência humana já não dá mais conta, porque está, né, para além dos limites do que um cérebro humano é capaz de fazer. Então, essas funções vão sendo delegadas aos algoritmos nesse sentido, né? Eles que têm essa capacidade ou essas habilidades para lidar com bancos de dados tão grandes, né? E, nesse contexto, acaba que as audiências, os conteúdos e as próprias tendências, elas vão se tornando commodities dentro dessa lógica de plataformas, dentro desse modelo de negócio, né, dessa plataforma que é o Twitter. E muitas vezes a gente sabe que é a revelia do usuário. Então, quando a gente pensa, né, nos bots e no seu caráter algorítmico, cada vez, e principalmente depois desse contexto de 2019, o Emílio Ferrara, que é um texto que eu usei de referência para esse artigo, ele fala de uma relevante capacidade de transformação e adaptação desses bots para escrever os tweets, replicar hashtags, indexar novas mídias, mas, assim, principalmente, de simular o comportamento humano de um modo tão bem feito ou tão sofisticado que ele impede, inclusive, que eles sejam identificados como bots pelas ferramentas que existem, porque ele simula, né, com uma perfeição os regimes de tempo e de interação que são próprios da humanidade. Então, cada vez mais existe uma sofisticação desses elementos. E a gente sabe aí de vários exemplos, né, dessas redes, das tropas cibernéticas dos bots que são pagos com esse propósito. E eles agem, né, preferencialmente não só pelas hashtags, por isso que eu falei quando a gente estava trabalhando inicialmente essa perspectiva, ela funciona como uma espécie de Esperanto, um Esperanto que agrega essas linguagens humanas e maquínicas, usuários de verdade, vamos dizer assim, e os bots, que seriam esses usuários de mentira, principalmente pela simplicidade dessa formulação sígnica, né? Da semiótica da hashtag. Basta a cerquilha e a palavra, e aquilo indexa conteúdo, gera mecanismos de disputa de tendências, né? E tudo isso. Então, é mais um lugar onde ela está operando no nível do código e no nível do conteúdo. É um bom exemplo, assim, para pensar essa questão. Aí, um outro ponto também que, às vezes, a gente não olha com a devida atenção, né? Dentro da plataformização e da lógica do Twitter, do modelo de negócio do Twitter, eu apresentei para vocês a API gratuita, é a que está aberta para todo mundo, né? Que é aquela Twitter Developer. Só que existe, né, além das APIs, todo um serviço de publicitário e marqueteiro de desenvolvimento de campanhas publicitárias que o Twitter vende, e vem pronto com estratégia, formato de campanha, informações para segmentar público, definição dos conteúdos, né, mecanismos para organizar e agenciar essas audiências, já entregando junto os resultados. Então, ou seja, ele tem uma função publicitária, ele opera também paralelamente como uma agência publicitária também que está integrada desse modo, né? E isso é um serviço pago, é parte da infraestrutura, né? Um complemento da infraestrutura que não está aberto. Então, também tem esse outro lado. Parece que a API aberta é um sinal de transparência
dessas empresas, né, que abrem e publicam as suas APIs para todo mundo. Então, simula, por um lado, essa espécie de transparência, olha, estão aí os dados, estão aí as estruturas, mas existe todo um outro universo de complementadores que são pagos, não são baratos, né, a maior parte deles, mas que não colocam em pé de igualdade essas disputas, né, que mostram como que é diferente, no caso, o acesso e as relações de poder que estão inseridas nessa plataforma. Além do serviço publicitário e marqueteiro, a plataforma ainda tem o Twitter Analytics também, que é quando eles ensinam também os tweets patrocinados, como fazer, como medir resultados, como pensar estrategicamente também, né? Embora ele indique, né, os tweets patrocinados, essa parte a gente não pode dizer que é tão opaca, mas existem outras APIs também às quais a gente não tem acesso, a não ser que a gente assine, né, uma assinatura da Premium ou dessa Enterprise também, que tem muito mais informações do que a versão padrão. E destaco por último aí também, que o Twitter também tem uma API acadêmica, voltada para pesquisadores como nós também, que temos interesse aí nessa ambiente que vão sendo organizados. Então, ou seja, ele age por todos os lados, né? Estende aí esses tentáculos das suas infraestruturas de maneira diversa. Então, é bom estar atento a isso. E aqui eu chego, finalmente, gente, eu estou acabando, no ponto que eu finalizo, né? Embora eu tenha dito isso de vários modos, eu tenho usado essa palavra interseção com bastante recorrência, não só para esse trabalho, mas para vários outros. A base disso, né? Embora não seja a única, mas esse autor, o Saitafel, ele me ajudou muito a pensar a ecologia de plataformas nessa perspectiva da escala, né? Que seriam esses entrelaçamentos, como ele descreve, entre os códigos, conteúdos e softwares. Então, esse autor, quando ele estabelece essa noção da ecologia de plataformas, ele enfatiza, né, ele tem um discurso muito próximo da noção de rede do Latour, do realismo agencial da Barad, dessa noção de entanglement, não sei traduzir isso para português, por isso que eu deixei, mas tem a ver com a associação e o devir criativo, que a Barad coloca, né, como esse realismo agencial e a noção que ela também tem de performatividade pós-humanista, ela reflete que o fenômeno não, né, o fenômeno ele inaugura um novo modo de ser e de olhar no momento que ele ocorre, no sentido de que a gente não pode, né, ela é totalmente anti-essencialista nesse sentido. Por isso que ela usa, inclusive, o termo intra-ação em vez de interação. Então, isso mostra que a gente não pode pensar as instâncias como coisas separadas, prontas, que são colocadas em processo de interação. Mas, ao contrário, as coisas se constituem, os fenômenos, as instâncias, eles se constituem justamente no agenciamento. Por isso que ela é anti-essencialista. As coisas estão em processo, não estão prontas e, então, são conectadas pela interação. Mas, ao contrário, a interação, que é justamente o vínculo, o agenciamento, né, o devir que produz as instâncias. Então, por isso que ela advoga que essa visão é pós-humanista, por incluir, né, todos esses seres, é uma mentalidade, né, um modo de ver completamente anticartesiano, ele não separa o sujeito observador, o objeto observado, nem natural, artificial, nem maquínico, humano, muito menos vivo, não vivo. Né? Ela tem aí uma consonância com o conceito de rede de mediação do Latour que é relevante, mas a força está justamente nessa associação. Né? As coisas se constroem justamente no entanglement, na associação, né? No devir criativo. E aí o Saitafel faz uso, né, dessa perspectiva para elaborar essa ideia de ecologia de plataformas nesses espaços de interseção, que ele chama de escalas relacionais, entre os códigos, conteúdos e softwares. Então, essa noção de ecologia que ele traz e que ele discute nesse livro, ela coloca ênfase justamente nisso, no processo, no dinamismo, na inter-relação, na complexidade, né, dos objetos, das coisas, dos processos, né, nos padrões e materialidades que vão sendo forjados aí nesse modo de ser, que está baseado no emaranhamento, na conectividade, na simbiose entre os diferentes seres.
né, faz uso da Barad, faz alguma referência ao Latour, e acaba por completar desse modo, né, que a ecologia midiática contemporânea ela se dá por entrelaçamentos digitais em 3 escalas relacionais, que é aí esse espaço de interseção que eu estou chamando, né, que se vincula ao agenciamento, ao hibridismo, né, a esse modo de olhar as coisas pelo meio, não pelas bordas, né? E essas 3 escalas relacionais seriam o conteúdo, o código e o hardware. E ele coloca desse modo: códigos, algoritmos e programas estão na escala do software. Computadores, redes de cabeamento, torres de transmissão, elas estão na escala de hardware. E software e hardware são permeados aí por essas instâncias definidas como conteúdo, que acaba por ser a parte mais visível para todos, os objetos humanos e não humanos, os comunicacionais e computacionais também. É onde a gente tem esse contato. E aí, a hashtag, né, aí eu me aproprio dessa formulação dele, e penso que essas hashtags também elas estão operando, né, nesse modo, como interseção entre códigos, conteúdos e tendências, por configurar o sistema de busca, por construir essas tendências, elas vão agindo no nível do código, mas, ao mesmo tempo, também elas são um conteúdo, elas fazem parte do tweet, que é né, a parte do conteúdo mais relevante ou mais visível de todo o Twitter, né, e que inclui a hashtag, como eu disse, com o qual se relaciona. E da pergunta Corona, né, foi a nossa pesquisa, né, foi o que conduziu a coleta de dados, eu fiquei pensando, isso está discutido em vários capítulos, tá, gente? Eu coloquei aí como 3 elementos centrais: bots, usuários e tweets patrocinados. Então, seriam esses 3 campos de força que atuam nesse segmento da disputa dos sentidos. Os bots, nessas escalas de código e conteúdo, e usuários das mais variadas possíveis. Os usuários também pela apropriação social, quando, de fato, a construção da tendência é orgânica, e o próprio Twitter, que é o actante mais forte aí dessa relação, patrocinando os seus tweets, né, e usando, né, do próprio conhecimento que ele tem a respeito de si mesmo, da sua lógica, do seu contexto, como, né, se dá melhor aí nesse contexto. A questão da indexação como, né, aglutinação, agregação, esses mecanismos também né, que vão surgindo mais pelos desvios do que pelas vias principais, que é essa ideia de adesão aos que foi discutido quando a gente pensou aí em desinformação, quando apareceu escova de cabelo, a coisa da cloroquina. Então, ou seja, essa hashtag está bombando, essa hashtag está subindo, é como se pudesse pegar uma carona nisso, né? Já que a lógica é tendência, é tentar inferir uma espécie de popularidade ou relevância pela sua própria repetição, muitos actantes, né? Sejam eles bots ou usuários, eles vão pegar carona nesse fluxo que vai sendo construído, nesse modo, né, de criar essa noção de popularidade, e por isso também se torna um elemento fácil para esse tipo de dissonância que está relacionado à desinformação, né? Então, a gente viu a escova de cabelo, a discussão da moça a respeito dos lábios, discurso evangélico, discurso anti-Rede Globo, mas, ao mesmo tempo, também a gente percebe que existem, né, que esses tweets patrocinados, eles mantêm um nível de consonância, né? Da hashtag Pergunta Corona, a gente viu, né, que está no capítulo 6 isso, né? Os esforços da Rede Globo, como os esforços institucionais da Rede Globo, em manter esse curso transmídia, né, em manter a semiose transmídia, referências a outros programas, né, da mesma emissora, ou uma tentativa de trazer realmente o propósito inicial, que era informativo a respeito da Covid-19. E tanto o tweet como o hashtag, mas aqui eu destaquei o tweet, eles são elementos, né, essencialmente multi, inter e transmediáticos. Multimediático porque ele tem GIF, imagem, URL, tal, né, inclui usuário, inclui outras entidades. Intermediático também porque ele circula, nem que seja através de um print, né? No Instagram tem uma conta, né, dos melhores tweets. Então, mesmo quando a própria ambiência, né, as suas funções de interface
criam esse tipo de barreira, a apropriação social dos usuários ela é tão criativa que ela consegue criar essas linhas de fuga, esses desvios, né? Então, tem uma conta no Instagram, os melhores tweets da semana, que são de prints. Então, ou seja, a hashtag ela consegue operar até nesse nível, né? E transmediático, né, em todas as perspectivas possíveis, do ativismo, né, dos modos de se produzir sentidos, das mais variadas formas em diferentes suportes, né, com todo cuidado que essa palavra requer, e também das materialidades. Né? Então, tanto tweets e hashtags, eles são esses seres aí híbridos que transitam nesses espaços, nesses interstícios, entre códigos, algoritmos, dados, bots e usuários, né? Todo esse campo aí que eu tentei elencar e apresentar para vocês hoje, né? E justamente pelo caráter multimediático, a gente percebe assim que existem diferenças de replicação e de circulação desses elementos ou dessas entidades que fazem parte do tweet. Então, enquanto as hashtags mostraram, o Conrado mostrou isso na aula passada, elas mostravam mais ou menos uma linha mais coerente, derivada da primeira hashtag, que era a pergunta corona, os links e com as imagens, né? Remete para aquele vídeo da morte do ator, tem a questão daquela água sanitária, né? com cloroquina, tem outras questões que não tem absolutamente nada a ver, tem a propaganda da escova. Então, todos eles, ao mesmo tempo, embora se insiram, ou seja, estejam envolvidos pelo objeto tweet, eles têm também a sua autonomia, né? Essas linhas de fuga, essas linhas de desvio, elas são importantes nesse sentido. Tem a adesão do fluxo, que é uma espécie de conformação com a lógica da plataforma, né? Se insere, se respeita aquela lógica da plataforma, mas se busca pelas entidades modos de burlar aquilo, né? de trazer a dissonância onde é cobrada aquela consonância. E uma coisa que eu fiquei pensando muito, que eu tenho pensado isso, discutido em sala com vários estudantes também, é que a gente tem que rever também essa noção de engajamento e monetização que a gente tem. Porque às vezes a gente pensa, né, que o engajamento ele se relaciona muito a como a presença digital de uma marca aparece, ou quanto o influenciador é querido, ou como essa hashtag é importante, mas a gente tem que lembrar que o engajamento ele se dá também pelo ódio, e que a desinformação, né, fake news também, elas geram muito engajamento. Então, me parece que a desinformação, assim como a informação, elas são, em certa medida, parte desse modelo de negócios, porque elas geram dinheiro, né? Elas geram engajamento, elas geram resultados, né? Que, inclusive, podem ser mensurados, né? Então, é um lado, assim, cruel, mas eu acho também que é um momento que a gente tem que deixar de ser ingênuo para se atentar a isso também, né? Para cada vez mais ter consciência, né? desses processos. Gente, é isso. Agradeço a todos pela paciência, peço desculpa aí pelas várias remissões, né? Mas eu estava trabalhando na perspectiva da interseção, então eu acho que elas foram necessárias e espero que tenha ajudado. A minha ideia foi fazer esse loop. Além de ser a última aula, eu quis também fazer uma referência maior ao capítulo 1. Então, né, fizemos aí um movimento do fim ao começo, e como eu disse no início da aula, a próxima aula a gente vai dedicar aos estudantes como espaço aí de questionamento, dúvidas, levantamentos e orientações para as próximas atividades. A gente encerra as aulas expositivas com essa aqui hoje. Muito obrigada a todos.